Continuando com a nossa aula, vamos ver agora a proporção. Então, o que é uma proporção? Então, a proporção é a igualdade de duas razões equivalentes. Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui 2 está para 3. Isto é igual a 4 está para 6. Então, nós temos esta igualdade de duas razões. Então, estas duas razões são equivalentes. Por isso que chamamos desta igualdade de proporção. Para ser proporção, temos que ter duas razões e que estas razões sejam equivalentes. Então, vejamos. Para nós obtermos esta proporção, nós tivemos que amplificar. Sabemos que temos dois processos para encontrar equivalência. Tivemos que multiplicar aqui por 2. E depois também o 3 tivemos que multiplicar por 2. Então, esta razão foi obtida a partir desta pela amplificação por 2. Ou por outra também, para que uma razão seja equivalente à outra, nós podemos verificar a partir do valor da razão. Significa que estas duas razões devem ter o mesmo valor. Sabemos que para encontrar o valor da razão é só dividir o primeiro termo pelo segundo. Então, nós vamos ter aqui 2 sobre 3. Isto significa que terá que ser igual a 4 sobre 6, que é o valor desta razão. Então, aqui estamos a ver que 4 sobre 6, esta fração é equivalente a esta, porque se nós formos a dividir aqui por 2, também aqui por 2, nós vamos ter aqui a nossa fração 2 sobre 3, que é a mesma que esta. Este resultado é o mesmo que este, que é o valor da nossa, das nossas duas razões, tem o mesmo valor. Também temos que saber que numa razão, numa proporção, nós temos a relação entre os termos, a relação de igualdade. Estes termos nós chamamos de extremos, porque estão fora. E estes dois chamamos de termos internos ou meios. Então, numa proporção é dito que os extremos, neste caso, nossos extremos é o 2 e do outro lado é o 6. O produto dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. Os nossos termos meios ou internos são estes dois. Então, temos aqui o 3 vezes o 4. Temos aqui o resultado 12. Aqui também o produto vai nos dar o 12. Então, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então, isto acontece numa proporção. Temos que verificar que há esta condição numa proporção. Então, vou resolver aqui um exercício
que será o exemplo da página 10, página 100, o primeiro exercício. Exercício 1. Então, vamos resolver a linha 3. Tenho aqui espaço, não conheço o valor deste termo, está para 10, e isto é igual a 1, está para, é uma outra razão, está para 5. Então, estamos a ver aqui representada aqui uma razão e a outra que não conhecemos. Mas se há esta igualdade, significa que é uma proporção. Então, qual é o valor que nós vamos ter aqui por forma que esta razão seja equivalente a esta? Ou seja, que o valor desta razão seja igual ao valor desta razão. Então, nós já sabemos, já vimos, não é, que o produto, não é, dos extremos deve ser igual ao produto dos meios. Eu não conheço o valor que está aqui, vou atribuir uma letra qualquer, posso chamar de A. Então, o meu extremo aqui é o A. A vezes o outro extremo, que é o 5, deve ser igual ao produto dos meios. Temos o 10 vezes este 1. Então, tem que haver esta igualdade para que esta seja uma proporção. Então, o que é que nós fazemos aqui? Vamos ter 5A, que será igual a 10. Então, resolvendo, isolando a nossa incógnita, que é o A será igual a 10 sobre o 5. O 5 está aqui a multiplicar, passa a dividir, e o nosso resultado aqui será igual a 2. 10 a dividir por 2, igual, 10 a dividir por 5, igual a 2. Então, temos aqui que o valor de A será 2. E podemos representar desta maneira já a nossa proporção fica assim. A nossa proporção fica desta maneira. Este é o valor calculado. E nós podemos ver que para chegar ao 1, aqui nós tivemos que dividir por 2. É uma outra forma de encontrarmos a nossa... Tivemos que dividir por 2. E aqui acontece o mesmo. Temos que usar o mesmo valor, né? Temos que dividir por 2. Então, encontramos esta equivalência, esta razão equivalente à anterior, por simplificação. No caso anterior foi por amplificação e aqui por simplificação. Quando simplificamos, saímos da razão com valores ou termos maiores para uma razão com termos menores. E quando amplificamos, nós saímos do menor para maior e usamos a multiplicação. Então, este é um exemplo. Então, podemos ter um outro exemplo. Neste caso, é o exemplo 7. Eu vou aproveitar ainda aqui o exemplo da linha 7. Temos aqui a fração 1/3, né? Está para 1/5. Temos o espaço, não conhecemos este termo, está para 3. Então, nós já sabemos que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, eu vou
aqui chamar esta minha incógnita de B. Este é o meu extremo. Vou começar a resolver. 1/3 vou multiplicar por outro extremo. Isto deve ser igual ao produto dos meios. Neste caso, o meu meio é 1/5 vezes o B, que não conheço. Então, aqui podemos ver que o resultado, não é? Vamos ter 3/3. E do outro lado, se eu multiplico, são frações, multiplicamos os numeradores entre si, vou ter B sobre 5. Então, quando é que estas duas frações vão ser iguais? Ou qual será o valor do B para que seja igual a esta parte? Aqui tenho 3/3, isto é o mesmo que 1. Qual será o valor que o B deve assumir por forma que esta fração B sobre 5 seja igual a 1? Qual é o valor que nós temos que ter aqui? Então, eu posso usar a regra de 3 simples ou posso encontrar logo o valor aqui. É só ver qual é o valor que eu vou colocar aqui por forma que esta fração dê a 1. Então, nós sabemos que o produto, neste caso aqui, o meu denominador é 1, vai ser só B, vai ser igual a este produto aqui dos meios, dos extremos. Vou ter 1 vezes 5. Então, o B vai ser igual a 5. Então, para que esta igualdade aqui, desculpa, faltou a igualdade aqui, para que esta igualdade dessas duas proporções, dessas duas razões seja uma proporção, o valor de B aqui deve ser 5, para que estas duas razões sejam equivalentes. Então, assim, vamos encontrando os valores, e aqui, da mesma forma que trabalhamos nas razões, também aqui podemos ter proporções envolvendo números decimais, números fracionários ou números naturais. Então, já sabemos trabalhar com esses tipos de números, é só aplicar as regras e resolver os restantes dos exercícios. Obrigado, turma. Qualquer dúvida, vamos interagir nas plataformas. Até a próxima aula.